Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula do nosso curso de Python para análise de dados, vamos ver aí como instalar e utilizar bibliotecas, né, ou pacotes dentro da linguagem. Em geral, a gente precisa, né, utilizar funções e ferramentas, módulos, né, pré-definidos. Por isso, a gente faz uso de bibliotecas ou pacotes. Bibliotecas ou pacotes nada mais são do que conjuntos de funções que a gente utiliza para cumprir um determinado objetivo. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender mais especificamente como instalar essas bibliotecas e como, obviamente, utilizá-las. Tá? Preparei aqui, então, um notebook e vou construir ele com vocês. Tem aí o nosso Google Drive, né, que a gente explicou como funciona o Google Colab, né? Vamos abrir aqui um novo Colab para a gente poder construir juntos a aula de hoje, beleza? Bom, tá abrindo aí meu Google Colab. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui, né? Vou adicionar, como a gente aprendeu na aula anterior, né? O tema aí dessa aula. Então vou chamar aqui, ó, programação em Python para análise de dados. E o tema da aula de hoje, bibliotecas, instalação e utilização. Beleza? Shift Enter e a gente começa aí. Bom, como eu comentei, né, na aula anterior, basicamente quando a gente quer instalar uma biblioteca, né, ou pacote, a gente vai utilizar aqui uma função, né, dentro do Python, que é a função pipe. Então a gente vai dar aqui exclamação pipe install e o nome do pacote. Vamos dar um exemplo aqui, né, com o pacote Pandas, que é um pacote bastante famoso aí dentro do universo Python. Então, exclamação pipe install pandas. Se a gente der Shift Enter, ele vai executar, né, essa linha de código e vai vir algumas mensagens aí. Como eu já tenho ele, né, ele basicamente está falando para mim que já está tudo instaladinho, tudo bonitinho, beleza? Bom, então agora a gente consegue aprender a utilizar essas bibliotecas, tá? Vou mostrar aqui várias formas de utilizar essas bibliotecas, ou seja, importar essa biblioteca para que você possa utilizar as funções dela, tá? A gente vai ver algumas formas de fazer isso, beleza? Então vamos lá. Basicamente aqui, vamos lá. Primeiro, importar todos os módulos dentro da biblioteca, que não é uma forma muito utilizada pela comunidade, mas eu vou mostrar aqui. A gente vai usar a função import e o pacote que a gente quer, beleza? No caso aqui, o pandas. Se a gente executar, Shift Enter, a gente vai executar essa linha de código, beleza? Bom, vamos criar aqui um objeto, uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, e vamos utilizar a função DataFrame lá do pacote pandas. Então, a sintaxe, né, da linguagem vai ser assim. A gente criou aqui um objeto, que é uma sequência, né, um conjunto aqui de 4 números. Esse objeto a gente quer acessar e transformar num data frame, que é uma estrutura de dados que a gente vai ver na sequência. Então, a gente está utilizando essa função data frame do pacote pandas. Então, a gente coloca aqui, ó, pandas.dataframe. E entre parênteses, a gente coloca lá
o nosso objeto. Se a gente fizer isso aí, ó, Shift Enter dentro dessas duas linhas, a gente vai ter acesso lá ao nosso objeto num formato de data frame, beleza? Normalmente, essa não é a forma mais tradicional, né, de se utilizar um pacote, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho como que é o mais comum. A gente, além disso, além dessa forma, a gente também pode importar dessa forma aqui, ó. Importar todos os módulos e funções do pacote, de modo a poder chamar a função pelo nome, sem precisar referenciar o pacote. Isso aqui tem alguns inconvenientes, tá? Como a gente vai ver ao longo do curso, não é também a forma mais adequada de fazer. A gente vem aqui, ó, usa a função from, pandas, import e coloca aqui um asterisco. Fazendo isso, dá Shift Enter, a gente pode utilizar lá a função sem fazer uso do nome do pacote. Então a gente pega aqui um data frame, objeto. A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que sem precisar o pandas.dataframe ali, tá? Isso tem um inconveniente, porque você pode ter a mesma função, né, em dois pacotes diferentes, que você está ali no teu notebook, no teu script, e você não consegue adequar, né, escrever de forma precisa o teu script, pode gerar um erro e por aí vai. Então, não é também a melhor forma de importar bibliotecas. Uma outra forma bastante conveniente que é utilizada é também importar um módulo do pacote ou função dentro da biblioteca. De novo, né, de modo a chamar pelo nome também sem precisar referenciar o pacote. Então a gente faz assim, ó, from pandas import series e o data frame. E aí fazendo isso, a Shift Enter aqui, a gente pode utilizar lá a função. A forma mais conveniente de importar uma biblioteca, que é o que eu vou convencionar aqui ao longo do curso, importar como um nome alternativo. Então, a gente faz o import pandas as pd, que é um nome bastante utilizado aí na convenção da comunidade. Shift Enter. E aí a gente pode utilizar pd ponto as funções. Objeto. Shift Enter. Essa aqui, em geral, é a forma mais utilizada aí de importar um pacote. O Pandas, ele tem uma característica, ele é um pacote bastante grande, né? Então, às vezes é possível também a gente fazer
uma importação de alguns módulos ou funções como dessa forma aqui. Mas aí a gente tem várias formas de, primeiro, instalar essas bibliotecas via lá o pipe install e utilizar essas bibliotecas com a função import, e aí várias maneiras de importar essas bibliotecas para utilizar elas ao longo do curso, beleza? O que são bibliotecas? Bibliotecas são conjuntos de funções que podem ser utilizadas dentro de um determinado objetivo, no nosso caso aqui voltado para a análise de dados, beleza? Então é isso, até a próxima aula.